Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Liane Rocha, estou aqui com a Rosiane hoje, com a Mirtes, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que passa pela sua cabeça. Hoje a gente vai falar o que o pensamento pode causar no comportamento humano. Você acredita que a forma como você pensa afeta o seu comportamento? Na teoria cognitivo-comportamental da psicologia, que é até a teoria que eu trabalho, a gente ensina ao nosso cliente que a forma como você pensa é a forma como você age. Meninas, vamos falar sobre isso? Vamos lá. A nossa mente, tudo começa na mente. Se você vai fazer uma faculdade, antes de você fazer a faculdade, começou na sua mente, planejando. Se você vai ter um filho, começou na sua mente, não começou na sua barriguinha. Se você vai fazer uma viagem com a sua família, começa na mente. E a mente tem que estar como a mente de Cristo. A palavra é a base da nossa vida e a gente quer ensinar para vocês hoje um pouquinho de como que a palavra ensina a gente a lidar com os nossos pensamentos. Meninas, eu vou dizer um negócio para vocês. Dá para monitorar os pensamentos, porque nós não somos aquilo que nós pensamos. Exato. Rose, fala um negócio para mim. Você acredita de fato que o pensamento ele pode moldar o comportamento? Por exemplo, você lida comigo. A maneira como você pensa ao meu respeito, a maneira como você pensa em relação ao mundo, você acha que pode afetar o nosso relacionamento? Eu acredito que sim. Totalmente, né? Com certeza. Quando a gente pensa acerca de uma pessoa, a forma como a gente pensa acerca de uma pessoa afeta como a gente vai se relacionar com ela. Sim, porque a palavra de Deus diz, né, que a gente, tudo que está na nossa mente, né, o que é que a palavra de Deus aconselha? Tudo que é bom, Filipenses 4. Filipenses 4 que eu amo. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável ao Senhor. Isso Tudo que for de boa de fama. boa fama. Nisso pensar, né? Então, a partir do momento que eu estou pensando em coisas boas, né? Eu estou trazendo para mim pensamentos de bem, pensamentos de amor, pensamentos de paz, eu vou transmitir isso. E quando eu penso através de você, se eu estou com minha mente cheia de pensamentos de paz, de amor, né? De benignidade, de bondade, Perfeito. tudo, eu vou transmitir isso para você e eu vou passar isso para você, né? Ela fala. Não, agora será que a gente tem tanta facilidade para isso, gente? Porque assim, é muito bom a gente falar, agora a teoria é tudo, mas na prática, e a prática? É isso. Não é tão fácil a gente ter pensamentos elevados sempre. A gente tem que procurar um exercício diário, um desafio diário a gente fazer isso, né? Então, a gente tem que se concentrar na palavra do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Né, que quanto mais a gente elevar os nossos pensamentos, mais coisas boas acontecerão. Ela falou uma coisa que eu achei bem legal e eu queria pegar o link da Rosiane, mas não queria perder o dela. Mas deixa eu pegar o dela e depois eu volto para o que a Rose falou. Ela falou sobre exercício. Sabia que quando você faz terapia, e terapia cognitivo-comportamental, a gente ensina para você que é um exercício. Todo pensamento, ele vem de uma crença por trás. Então, deixa eu falar de uma forma bem clara para vocês. O que ela está falando, exercício. Tem como você monitorar os seus pensamentos. Você não é o que você pensa. Os seus pensamentos, eles podem ser monitorados. É como se você fosse assistir um filme. Eu gosto muito de quando eu atendo mulheres, eu falo assim, olha, se assista a sua mente. Pega a sua mente, é como se você fosse você assistir o seu pensamento, como se fosse um verdadeiro filme. E aí ela fala em exercitar. De acordo com o que a gente viveu, de acordo com o que a gente viu, de acordo com o que a gente ouviu na infância, a gente gera algumas crenças. Por exemplo, pensamentos sobre todo homem não presta, dinheiro não dá em árvore, essas crenças, elas vão limitando os nossos pensamentos e a gente acaba olhando, por exemplo, para um homem de Deus, dizendo, todo homem não presta. Por quê? Porque esse pensamento já foi instalado aqui no meu software, no meu caso, e se torna uma crença. Você já pensa tanto naquilo que aquela Tá mentira se torna programando verdade. Já se torna uma verdade. E quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que ele ensina para os crentes lá de Roma, que ele diz assim, olha,
transforma a mente de vocês. Não se amolde a esse mundo. Quando ele fala não se amolde a esse mundo, ele está falando de várias coisas. Eu vou trazer aqui sobre as crenças mesmo que o mundo acaba instalando na nossa mente. É como se fosse uma programação mental. E quando ela falou em exercitar, ela está falando que o apóstolo Paulo, ele traz para você ele está te fazendo um convite a você exercitar a sua mente. Aí eu volto aqui para Rosiane, Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo também fala, olha, gente, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude nisso há, nisso ocupar o seu pensamento. Quando ele fala em ocupar o pensamento, ele está falando de exercitar. Acontece que, como ela falou de uma forma muito, muito correta, às vezes a gente tem pensamentos intrusivos, pensamentos tóxicos que nos acompanham ao longo do tempo. Eu quero perguntar algo para você. Quais são os pensamentos que têm te acompanhado ano após ano, os pensamentos tóxicos, os pensamentos intrusivos, a ponto até de te trazer ansiedade? Porque a palavra também diz que toda ansiedade você deve lançar ao Senhor. Lance toda a sua ansiedade ao Senhor. Quais são os pensamentos que dia após dia têm colocado você num ambiente até físico de ansiedade, de preocupação? Você tem, Rose, alguns pensamentos que você percebe que toda hora te assovelam a mente? Você consegue perceber isso? Graças a Deus eu não tenho esses pensamentos. Eu estou sempre como Paulo, renovando a mente e sempre pensando nas coisas boas, né? Pensando que tudo vai dar certo, tendo aquela fé sempre restaurada dentro de mim, sendo renovada. Agora, em relação aos pensamentos, isso tudo também eu acho que é bem influenciado pelo meio que você vive, as companhias que você anda, as rodas que você pertence, que Perfeito. você está, né? Em Salmo 1, Vai te moldando, né? exatamente. Lá em Salmo 1, gente, bem-aventurado, feliz aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Né? Então, à medida que você olha, você tem que ter muito cuidado em que meio que você está andando, né? Com quem você está sentando. Porque as influências, elas vão invadindo também a sua mente, né? E aí, para lhe contaminar, é um pouco. Existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. De fato, esse exercício, né, de você manter uma mente com uma mente de Cristo, uma mente renovada, vai muito do ambiente que a gente vive. É como eu falei, né? Existem pensamentos e crenças que nos acompanham desde a infância por causa do meio que a gente viveu, né? Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como é que você lidou com aquilo que você viu, aquilo que você assistiu, aquilo que você ouviu na sua infância. Tudo aquilo que entra pelos seus 5 sentidos, né? Você ouve, você vê, isso gera um significado, esse significado gera um sentimento que gera uma crença. E aí todos os pensamentos a partir dessa crença, eles podem ser positivos, limitantes, tóxicos ou pensamentos que te levam a olhar para o mundo e a olhar para as pessoas de uma forma positiva. E vale salientar, Fala. vale salientar, gente, que segundo a Bíblia, né, Deus conhece os nossos pensamentos e Ele julga os nossos pensamentos mais profundos. Daí a importância da gente elevar, né, aonde a gente está colocando os nossos pensamentos. A gente está elevando a palavra do Senhor, porque esse pensamento pode te destruir, levar à destruição e pode também te elevar, né? Você pode, é que nem a fé também ela está acompanhada, né? Com as nossas crenças, com os nossos pensamentos. Pode te destruir, levar a um outro caminho oposto do Senhor, evitando assim que milagres aconteçam nas nossas vidas. E o contrário, né? A gente pode influenciar essas boas ações na nossa vida, trazer coisas boas. Então, daí a importância da gente ter muito cuidado no que está pensando. Tu acredita, então, falando nisso, que dentro do casamento, por exemplo, a forma como eu penso acerca do meu marido, se ela não for cuidada, se ela não for monitorada, eu posso criar pensamentos de mal e trazer toxicidade para dentro do casamento? Com certeza. Com certeza. E eu vou dizer um negócio para vocês, eu já vivi isso, sabia? Já. Eu houve um tempo, eu não era cristã ainda, e eu tinha minhas carências afetivas, eu era uma pessoa muito carente, gente, muito carente afetivamente. Era também. E o fato de, por exemplo, o Sandro
eu falava assim, olha, você tem essa lista do mercado, vou dar uma coisa bem básica que pode ser algo que você viva, tá? Uma lista de mercado, e eu gosto de queijo branco, sempre gostei de queijo Minas aí do Brasil, né? Embora eu seja carioca, adoro queijo Minas. Eu falava assim, olha, compra isso e um queijo branco. Se ele chegasse com queijo prato, gente, com queijo amarelo, aquilo se tornava um ambiente tão tóxico. Eu já pensava que ele não chamava, E lá vem já o quê? tava... E lá vem o quê? É. A murmuração, Uhum. né? Era uma briga. Ele falava, eu comprei tudo que você queria, uma coisa que eu não comprei, mas por quê? Porque o meu pensamento já estava tão intoxicado com as minhas crenças limitantes, com a minha carência afetiva, que eu jogava em cima dele uma coisa que era eu que tinha que me resolver. Então, isso que ela falou, de você cuidar da forma como você pensa, a forma como você pensa é a forma como você enxerga o outro. Exato. E a forma como você enxerga o outro é a forma que o seu pensamento vai. Assim como eu penso, assim como eu ajo. Tem um provérbio também que eu gosto muito na Bíblia, que diz assim como você enxerga a sua alma, assim ela é. Então, uma proposta que eu queria fazer aqui para você. Como que você tem enxergado o mundo? Você é uma pessoa que, quando alguém te trata com um pouco mais de aspereza, você tem a capacidade de monitorar o pensamento acerca do outro, dizendo: hoje ele não devia estar bem, ela não estava bem hoje. Deixa eu ver se ela está precisando de alguma coisa. Ou você é o tipo da pessoa que diz: nossa, que grosseria, se fizer comigo de novo, eu vou revidar. Como é que você age? Porque a forma como a gente pensa é a forma que vai definir como eu me comporto, né? A palavra diz que nós devemos desenvolver o fruto do Espírito. Uhum. Meninas, só é possível desenvolver o fruto do Espírito se a minha mente estiver renovada. Então, a palavra diz sobre mansidão, sobre domínio próprio, sobre alegria, sobre ser sábio, benignidade, bondade, temperança, mansidão. Você só consegue ser mansa, você só consegue ser benigna, você só consegue ter bondade no seu coração de acordo com como está a sua mente. Se a sua mente está intoxicada de pensamentos do passado, mente não renovada, você ainda está com a tua criança da infância gritando, é ela que vai reger os teus pensamentos. E sabe o que tem me ajudado muito com isso? Ultimamente, inclusive, ler a palavra todos os dias, ao acordar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Para mim, é isso. Eu tenho que ler a palavra, tenho que meditar, tenho que estar naquele ambiente, né, que para a gente ajudar nos pensamentos mesmo, a gente orar, a gente ter uma comunhão com Deus, uma comunhão íntima com vocês. A maneira que vocês se encontram para elevar o seu pensamento, porque isso muda, gente, o nosso muda dia consideravelmente. Assim como a gente inicia um dia, como vai, né? Exatamente, porque a palavra de Deus, eu ia até citar, quando você começou a falar, a palavra de Deus diz para a gente meditar nela dia e noite. Né? Então, a partir do momento que você se dedica a meditar na palavra dia e noite, você vai se enchendo das virtudes. Né? E a partir do momento que você enche a sua mente com as virtudes, com a palavra de Deus, consequentemente o que vai sair da sua boca né? Então a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. E eu queria falar uma coisa que você falou em meditar. Às vezes talvez você esteja nos assistindo aqui e você não seja uma mulher cristã. E tá tudo bem. Como a gente sempre fala nos outros episódios, aliás, eu quero convidar você a volta nos outros episódios, né? Para que você conheça a gente. O primeiro episódio a gente fala quem nós somos. Se inscreve, dá o like. Se você der o like, você nos ajuda. Comenta quem você é. A gente quer conversar com você, a gente quer conhecer você. Mas a Rose falou sobre meditar. Tudo bem se você não for cristã, mas o livro, a Bíblia, é um livro lido, é o livro mais lido em todo o mundo. Ele é lido por kardecistas, ele é lido por espíritas, a religião dos espíritos, ele é lido por católicos, por evangélicos, ele é lido por budistas. Por quê? Porque é um livro de sabedoria. É um livro que contém a palavra de Deus e contém muitos ensinamentos. E quando a gente fala em meditar a palavra, deve ser um termo que talvez você não conheça. O que é meditar a palavra? Meditar a palavra de Deus é diferente de ler a palavra. Eu conheço muitas pessoas que elas falam, já li a Bíblia 8 vezes, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu não vou dizer assim que não adianta, mas porque um ensinamento, uma leitura, ela nunca volta vazia. E a palavra diz, né, que ela não volta vazia. Mas meditar, Liane, o que é meditar? Eu vou te ensinar.
O meditar, a gente vai fazer um episódio também sobre devocional para ensinar você como fazer esse devocional. Como ela falou, eu acordo de manhã, eu já faço comigo. Então a mente já começa a ficar expandida para o que é bom. Meditar, eu vou te dar um exemplo muito clássico, né? Um emblemático Salmo 23 que você mesmo não sendo cristão já deve ter ouvido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é meditar? O Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, por que eu estou ansiosa hoje? Por que eu estou pensando muito sobre esse problema? Se ele é o meu pastor e nada vai me faltar, esse problema não vai me trazer falta, esse problema não vai me trazer dano. E aí você começa a criar que a gente chama de neuroplasticidade, ou plasticidade neural. Você começa a fazer um outro padrão mental no seu cérebro. Você começa a criar novas sinapses neurais. Você começa a aumentar o nível de dopamina no seu cérebro. Então, o seu humor que antes estava ansioso, o seu humor que antes estava para baixo, você começa a ver que você começa a sentir um bem-estar, porque a dopamina é o neurotransmissor do bem-estar. E aí, quando ela diz que ela começa o dia dela lendo a Bíblia, o que ela está te convidando? Ela está te convidando a dizer o seguinte, ó, o que você vai ler aqui são pensamentos de paz e não de mal. São palavras de esperança e não de fracasso. São palavras que aumentam a sua fé e não aumentam a sua incredulidade. Logo, quando eu tenho fé, eu tenho uma visão de esperança de um mundo melhor, de um ambiente melhor. Então, a minha incredulidade ela vai cedendo e eu começo a ter uma mente renovada. Entendeu o que é renovar a mente? Não dando espaço para aquilo que é negativo. Então, a gente está elevando. Então, faz o que você gosta. Gosta de plantação, de cuidar das suas plantinhas. Vai fazendo isso. A gente tem que fazer esse exercício diário para não ficar pensando em coisas que não nos fazem Não bem. edificam. Não Em edificam. relação ao que você falou, já foi feito um estudo cientificamente que quando você se ajoelha e ora, Muito bom. o seu nível De de dopamina, dopamina eleva ocitocina, consideravelmente. baixo cortisol, que é o hormônio do estresse. Vamos falar então um pouquinho, meninas, já que vocês estão falando aí de coisas que ajudam a renovar a mente. Então vamos lá, a gente já falou de meditação. Talvez você possa também ler um bom livro. Um bom livro, uma boa música. Você sabe que um louvor, A ele música traz também um bem-estar. Cuidado com o que vocês escutam. Cuidado com as letras que vocês ouvem, cuidado com a melodia que é colocada. Você sabia que a melodia ela pode levantar o seu humor, derrubar o seu humor? Eu fiz um teste outro dia na igreja com os meninos. Eu fui convidada para pregar para jovens. Eu falei, todo mundo de pé. Porque jovem adora uma experiência, né? Todo mundo de pé. Aí coloquei uma música com uma melodia bem triste. Coloquei a música do The Shark, o tubarão, aquela tan, 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 tan. Aí fiz um ambiente, o que vocês estão sentindo? Medo. Primeira coisa, o seu pensamento te leva para medo. Depois coloquei uma música, coloca o seu ombro para baixo, curva seus ombros e pedi pro rapaz da mídia coloca uma música bem para baixo. E eu falei, abaixa o ombro. E eles começaram a falar, gente, me deu uma angústia. Aí depois coloquei uma música com um louvor bem alto. Eu falei, dancem, comecem a dançar, levantem os braços. Gente, mudou totalmente a atmosfera do ambiente. Então, cuidado influencia nos muito. tempos de rede social, as influências que nós estamos recebendo. Inclusive, a gente precisa falar sobre isso. Brain rot, que é a capacidade do teu cérebro apodrecer por causa de tudo que você está vendo e ouvindo nas redes sociais. Fica ligado. Então, vamos falar de exercícios aqui. Meditação da palavra, escutar um bom louvor, ler um bom livro, exercício físico. Exercício físico, gente. Isso melhora o pensamento. Você. Pai, pode dar não, porque eu não vou dar não. Acabaram comigo aqui. Não vou mentir. Eu tenho que ir para academia, isso me faz bem. A gente tem até compartilhado. É verdade, eu sempre vejo você falando. Eu tenho que ir pela manhã, tomo meu café, medito na palavra do Senhor, vou para academia, faço minha musculação, meu aeróbico. Tem ajudado demais. Isso. Fala para elas o que de fato ajudou você. Você acha que a sua mente trouxe mais leveza, mais clareza mental? Sim. E me ajuda, Que legal. né? Porque eu sou uma pessoa mais introspectiva e tal. E o que me ajuda também é colocar músicas. Tô cozinhando, coloco música. Tô fazendo alguma coisa, coloco uma música que me deixa mais alegre, mas é um louvor que seja.
Louvor de júbilo, né? Sim. Porque tem Jesus louvor, tem gente, tanto tem bem. louvor também que arrasa a gente, tá bom? Tem louvor também que arrasa a gente, né? Então, Oh, minha alma! Para! Nós somos pessoas da fé, nós somos a alegria do Senhor, é a nossa força. então, isso tem me ajudado muito, né? Então, a ir para a academia, isso tem trazido leveza para minha vida. E a gente cuida da nossa mente, né? A gente está cuidando do nosso corpo. Então, só traz benefícios, gente. Para mim, só tem trazido benefícios. E você? Quer dizer, se tudo começa na mente, ela já começa o dia focada no exercício físico, o dia dela tem. E a mulher tem isso, tá, gente? Se a mulher acorda bem, a família tá bem. Mas se a mulher acorda de mau humor, fala. Derruba a casa todinha. Né? Misericórdia. Em relação ao exercício também, eu tô, né, firme e forte nos exercícios e tudo, pela questão mesmo assim de bem-estar, de se sentir bem, sabe? De liberar Atenção, atenção, pensamento. e tudo para poder se sentir renovada, né? E em relação à música também, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando era jovem, né, adolescente e tudo, a gente escutava muito lá no Brasil, e se escuta muita música internacional, né? Então, assim, a gente escutava música internacional sem saber Não sabia nem o que nada do significava. inglês, mas ficava ouvindo porque achava legal a melodia, né, a música, sem entender o que está sendo falado. Então, depois com a maturidade e tudo, e a gente começa, né, morando aqui e convivendo com o inglês e tudo, aí a gente começa a ter conhecimento. E a gente fica assim, às vezes, meu Deus, é uma música tão bonita, né? Melodia bonita, às vezes A gente se decepciona depois quando vai ver. Tem que ter É muito importante a gente cuidado. saber o que está escutando. Outro ponto que eu acho bem bacana em relação à renovação da mente é a oração. É o silêncio. A gente que é crente adora orar falando, 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 né? Só que, oração também é silencial. O momento que a palavra diz assim, olha, entra pro seu quarto, em secreto, fecha a porta e ora ao Senhor, e no secreto ele vai te recompensar. Eu acredito muito que essa recompensa da comunhão com Deus, você conversar. O que é orar? É conversar, falar. Não tem palavras Desabafar. bonitas, mas o crente gosta de dar aquela falada com Deus, né, gente? Nem que seja uma oração de petição, uma oração de intercessão, mas a oração do silêncio. Eu acho, meninas, que acalmar os pensamentos no dia de hoje, nos dias de hoje, né, na contemporaneidade, tem sido um dos maiores desafios para nós. Silenciar o pensamento tem sido o maior desafio como se fosse uma nos missão dias de hoje. impossível. Silenciar os pensamentos não tem sido uma missão fácil. Num tempo de feed infinito, onde você é desafiado a em todo tempo estar trazendo um novo conteúdo na sua mente, trazendo um brain rot, um apodrecimento do seu cérebro. Você entrar no seu quarto, silenciar no momento de oração, isso pode trazer uma clareza mental absurda. Isso é um exercício que é inegavelmente saudável para o seu cérebro. Outra coisa, jejum. Alimentos apodrecem o cérebro. Alimentos trazem confusão mental. Tudo que a gente está se alimentando, ó, vai repercutir aqui. Eu já fiz jejum e tive uma experiência incrível. Eu faço clareza mental. Inclusive, eu tô querendo. Ontem eu fiz jejum. A gente fica mais focada, a gente fica mais atenta a tudo, a voz de Deus e a tudo que a gente estuda, também a gente fica mais focado nos estudos. Então, é muito bom. Quanto mais essas coisas de comidas açucaradas, Gordura em gorduras, vai trazendo processadas. mal para a nossa mente também, gente. Vai repercutir para o nosso corpo. Eu acredito muito nisso. Isso é verdade, isso é fato, é científico. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está aqui com a gente, né, escutando esse bate-papo. Vamos dar uma mergulhadinha para dentro? Eu tenho umas perguntinhas aqui para te fazer. Primeira pergunta. Você tem pensamentos intrusivos? O que são pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos é todo aquele pensamento que entra na sua mente sem você esperar, porque pensamentos são involuntários, sem você esperar, eles tomam conta de tal forma da sua mente que te trazem mal-estar, te causam mal.
Eu tenho alguns pensamentos intrusivos, né? Eu tenho o TDAH, e o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, ele traz pensamentos intrusivos. Então, o que é um pensamento intrusivo? O pensamento intrusivo é quando você está na sua casa, normal, lavando uma louça, e de repente vem um pensamento sobre os seus filhos estão na escola. Será que eles sofreram algum acidente? Isso é um pensamento intrusivo. Ou, por exemplo, você está em casa fazendo jantar, o seu marido ficou de chegar às 7 horas da noite, mas deu 8 e ele ainda não chegou. Será que ele está com uma outra mulher? São pensamentos intrusivos, pensamentos que você não define que eles vão aparecer, mas eles aparecem na sua mente. Como lidar com pensamentos O que intrusivos? fazer? Bom, o primeiro passo que você tem para lidar com o pensamento intrusivo é você monitorar o que você está pensando. Focalizar naquele determinado pensamento, fazendo perguntas como: por que eu estou pensando isso? Que motivos o meu esposo me deu para que eu pense que ele está me traindo ou se simplesmente ele não pegou no trânsito? Por que eu penso que meus filhos podem estar acidentados? Se eu acabei de meditar na palavra, diz que o Senhor envia anjos para guardar a minha casa, os meus filhos. Comece a fazer, levante cartões de enfrentamento para você mesmo, converse com você, mergulhe, faça uma imersão. Comece a monitorar os seus pensamentos. Então, primeira pergunta que eu te faço: você tem esse tipo de pensamento? Então, se você tem esse pensamento, esse momento aqui, esse bate-papo, é um convite para você, para que você comece a não ficar andando no automático e comece a se perceber. É um convite a você se escutar. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer é: como que você reage quando você se relaciona com alguém e essa pessoa não tem um comportamento muito amigável, amistoso com você? Quando essa pessoa tem um comportamento hostil com você, como você reage? Qual é o seu comportamento? Porque o seu comportamento, ele está intimamente ligado a como você pensou. Eu te convido a você esperar 3 segundos para essa reação e perceber que tipo de pensamento passou pela sua cabeça para que você desse aquela resposta ou tivesse aquela reação. É o que a gente comunica também, né? É isso que eu ia falar agora. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou falando? Sim, com certeza. E quando você falou aí a questão dos pensamentos intrusivos, aí eu fiquei aqui relembrando, disse, gente, eu tinha esses pensamentos, né? Quando o Marcelo, às vezes, demorava para chegar em casa, saía para trabalhar, demorava para chegar em casa, eu já ficava pensando, será que aconteceu algum acidente? E se ele tiver morrido? Como é que eu vou Isso ficar? é tão comum, Não sei o Viviane. quê. E Fica ficava pensando logo no preocupada. Isso é tão comum. E já ficava, e se aconteceu alguma coisa? Aí, e se eu ligasse, se ele não atendesse, aí, né? E tudo pronto, Por que aconteceu a gente, alguma coisa. a gente só tudo. pensa o mal? E sabe como é que e aí Uma mente não renovada. exatamente. E aí eu pensei, eu disse, nossa, eu não tenho mais esses pensamentos assim. Por quê? Porque eu fui me exercitando com leitura da palavra, com devocional, né? Com me enchendo com coisas boas, Vai trazendo pensamentos sabedoria. bons, que me trazem paz, que me trazem sabedoria, que me trazem tranquilidade e tudo. Então, tudo é um exercício. Então, cuidado, veja com o que você está se enchendo. O que está alimentando o seu coração e a sua mente. Gente, isso é tão importante, porque quando a gente fala de pensamento, a gente fala de relacionamento. Quando a forma como eu penso, a forma como eu enxergo, é como se você pegasse uma lente. A forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu enxergo o outro, é a forma como eu vou me relacionar com o outro. Isso não está só ligado ao relacionamento interpessoal, isso está ligado até ao relacionamento com Deus. A forma como eu penso acerca de Deus é a forma como eu vou me relacionar com Ele. Como você pensa acerca de Deus? Quais são os seus pensamentos acerca de Deus? Como você enxerga Deus? Porque a forma como eu enxergo a Deus é a forma como eu penso de Deus, é a forma que eu me relaciono com Deus. Como você enxerga Deus? Porque se você enxerga Deus como aquele que é um carrasco, aquele que vai te castigar, quando você enxerga Deus como aquele que vai, tudo que você faz, ele já está olhando para te lançar um castigo. Quando você enxerga Deus não como um pai bondoso, um pai que acolhe, um pai que ensina, um pai que corrige, não castiga. Quando você tem esses pensamentos de bem e não de mal acerca de Deus, automaticamente é assim que você vai olhar as outras pessoas.
Porque a palavra diz que primeiro você ama Deus acima de todas as coisas, e quando você ama Deus, você recebe uma porção de amor. Você tem esse amor por dentro, você transborda no outro. A forma como eu penso de Deus é a forma que eu vou pensar acerca do outro. Vocês percebam que esse bate-papo sobre pensamento é para trazer um convite a você mesmo. A gente está fazendo uma proposta a você, de mulheres que renovam suas mentes todos os dias, porque se nós não fizermos isso, a gente vai pecar em relação ao outro. A gente vai pecar com os nossos filhos, porque quando o nosso filho erra e a gente não tem uma mente renovada, a primeira coisa que a gente quer é dissipar nossa raiva no meio deles. Mas quando uma mente está renovada com a palavra, o fruto do Espírito está sendo desenvolvido. A mansidão vem, né? Eu, ao invés de lançar a mão, já bater com raiva para castigar, eu consigo lançar a mão de sabedoria para corrigir e não de raiva para castigar. E eu tenho certeza que isso pode estar ajudando você aí do outro lado. Fala. E quando a gente fala, ai, adoro ficar perto daquela pessoa positiva, né? Ai, ela me atrai. tão alta astral, É tão alta verdade. astral. Ai, eu gosto de ficar perto Influência. daquela pessoa, que ela é muito pessimista, gente, não gosto. Que ela tem pensamentos negativos, eu quero ficar perto daquela pessoa. Isso contagia, né? A forma Essa, que a inclusive, gente tem. era a segunda pergunta que eu ia fazer. Olha, já me antecipei. Como você reage a situações desafiadoras? Positiva ou negativamente? Negativo. Porque se você é o tipo da pessoa, né, Mirtes, que reage sempre negativamente, você está trazendo um ambiente Tóxico, né? Contamina o ambiente. contamina o ambiente. Sabe, eu acho que é muito legal esse nosso bate-papo, porque ajuda, né? Inclusive ajuda a gente que está falando sobre isso a nos olhar e falar assim, sabe que às vezes eu tenho esses pensamentos? Sabe que eu mudei? A gente vigiar. Né? Eu vou falar um negócio para A gente vocês. vigia. Meu marido que me escute nesse podcast, ele sempre comentou isso comigo. Gente, eu era uma pessoa com a mente muito tacanha. Eu era uma pessoa com a mente muito tacanha, por tantas coisas que eu vivi na minha infância, e aqui eu não culpo meus pais, né? Foi a forma como eu enxerguei o mundo, né? A vida, e eles me deram o melhor que eles puderam me dar, mas eu era uma pessoa. Eu era uma pessoa de pensamento tacanho, muito tacanho, graças a Deus pela renovação de mente. Então, eu sempre via as coisas pelo lado negativo, a ponto do meu esposo não me contar as coisas, contar para o melhor amigo. E na conversa com o melhor amigo, eu falava, você não me contou isso. Ele falava, claro, que se eu te contar, você joga areia. Eu era uma roubadora de sonhos. Eu tô falando pra vocês, porque aqui a gente não vem pra vender virtude. A gente, olha, o nosso podcast é pra trazer experiências que a gente já passou, levar você num lugar que a gente já foi, que não foi bom, a gente fala pra você, ó, não vai falar. Tem dias que a gente não tá bem. Gente, eu era assim. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que o outro tá melhor, e a gente vai fazendo isso. Meu marido, às vezes, ele fica, né, aquele pensamento negativo. Ele fica, não, é porque eu sou realista. É porque pros homens é bem mais desafiador, eles estão no front de Ele batalha. faz a aquela fala coisa, não, dele, eu não tô reclamando, eu não tô Tô sendo realista. negativa, eu tô sendo realista também. Às vezes ele também só quer desabafar, ser ouvido. Exato. Né? Então, nesse dia eu ajudo ele, aí tem outros dias, às vezes eu sou muito otimista, ele fala, você tá assim por quê? Ou seja, isso já vai abalando, né, o comportamento dele também. Porque ele já me tem ali como uma pessoa mais otimista. Então ele sente falta. A gente, inclusive, já fez um episódio de fé inabalável. A fé abala. Sabe, gente, às vezes a pressão da vida, se a gente está vivendo momentos de muita pressão, talvez você esteja aí do outro lado falando assim, elas não sabem o que eu estou vivendo, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês. É porque a gente está aqui, ó, bonitinha. Mas só a gente sabe as pressões que a gente se reúne e chora, talvez de Zoom. A gente abre Zoom para chorar as pitangas, porque tem dias que a pressão é grande. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. É nada. Puxa, nós estamos aqui para dividir as dores mesmo. Exatamente, nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar, porque nós já passamos por muitas coisas e a gente quer ajudar, né? Vamos compartilhar, vocês escrevam aí nos comentários o que é que vocês estão sentindo, o que é que vocês estão passando, que a gente vai conversar com vocês. Se quiser, manda um direct pra gente, né? Que aí a gente vai conversar com você. Fala, Mirtes. Eu falando também que é muito importante esse feedback de vocês, né? Vocês vão conversando com a gente e é uma maneira de nos ajudar também. Porque vai ter dias que a fé vai enfraquecer mesmo. Quantas vezes eu já falei, gente,
ora por mim, porque nesse assunto, nessa questão, a minha fé está abalada. Eu não quero nem mais orar sobre isso, porque eu já não sei nem mais o que falar, eu não consigo, né? A gente também tem um episódio sobre a amizade cristã, que a gente fala muito sobre isso. Então, às vezes, a nossa fé vai abalando, vai enfraquecendo, né? E os nossos pensamentos são afetados. Exatamente. Quando a fé abala, Então, o pensamento é afetado. E a gente vai afastando aquelas coisas boas, vai afastando o A milagre. incredulidade vai A entrando, aquela sorrateira, desesperança. Desesperança vai tomando conta, né? Então, é dizer que cuidar do pensamento é cuidar do corpo, cuidar do pensamento é cuidar do cérebro, cuidar do pensamento é cuidar do casamento, cuidar do pensamento é cuidar dos relacionamentos, cuidar do pensamento é cuidar da espiritualidade, cuidar da alma, é cuidar do corpo, é cuidar do espírito. Cuidar dos pensamentos é cuidar dos relacionamentos. É cuidar em que roda você está se sentando. Cuidar dos pensamentos é cuidar do ecossistema. É onde eu estou pisando. Cuidar dos pensamentos é cuidar do que eu estou assistindo. É cuidar das redes sociais, do que eu estou ouvindo. Cuidar do pensamento é você estar aqui até agora, olhando para o nosso podcast e dizendo: que legal essas três amigas. Hoje, Liane, Rosiane e Mirtes. Nos outros episódios, Vanessa, Rebeca, Paula, Ana Paula. Cada dia você vai ver um trio, cada dia você vai ver um quarteto, talvez uma dupla, talvez as 7 juntas. Mas uma coisa é certa. Nós somos 7 amigas que, passando por dores, mulheres casadas, mulheres com filhos, mulheres de ministério. Eu, particularmente, sou pastora. Eu sei o que é a dor de uma mulher com pensamentos tóxicos. Eu sei o que é uma mulher com pensamentos, com crenças limitantes, paralisantes. Porque, além de pastor, eu também sou psicóloga, então eu tenho um amor pela alma humana. O Senhor me deu essa vocação, né, tanto espiritual como a vocação profissional. E elas, como mulheres também, mulheres que lidam com mulheres, mulheres que estão acostumadas a lidar com mulheres. Nós temos aqui 7 mulheres, todas lidam muito com mulheres. A gente conhece a dor das mulheres e por isso a gente resolveu abrir esse bate-papo aqui para falar da sua mente. Tudo começa na sua mente e tudo termina na sua mente. Um divórcio começa na mente. Uma traição começa na mente. Uma briga começa na mente. Uma ligação com uma amiga para falar mal da outra começa na mente. Um pecado não começou no seu corpo. Um pecado não começou na sua boca. Um pecado começou no seu pensamento. Que tipo de pensamentos você está nutrindo? São pensamentos de paz ou de mal? Tudo que elas trouxeram aqui junto comigo hoje é para te fazer uma proposta. Para, pensa, vai pro teu quarto agora, depois desse episódio, depois de ter dado aquele like, dado aquela comentada que a gente quer conversar com você e bater um papo com você. Desliga tudo. Desliga tudo. Entra lá no teu quarto. Fala assim, filhotes, dá um minutinho que a mamãe assistiu um negócio aqui, a mamãe vai lá pro quarto. Maridão, peraí, preciso fazer uma escaneada aqui. Faz uma escaneada. Depois de ter visto esse episódio, faz uma escaneada. Como é que tá a qualidade, a quantidade dos teus pensamentos? Como você está lidando com aquilo que passa pela sua cabeça? Você está monitorando ou você está deixando o pensamento fazer ninho? Eu gosto muito de uma frase que diz: pensamento é como um pássaro. Ele pode voar sobre a sua cabeça, mas ele não pode pousar e fazer ninho. Se ele fizer ninho, você está com problema. Dependendo do tipo de pensamento que você tem, se é um pensamento tóxico, intrusivo, um pensamento que te traz ansiedade, que te traz medo, que te coloca num lugar de escuridão, para. Reveja esse pensamento, porque esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento vem de você. E deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com as sugestões. No mundo espiritual existem sugestões que chegam usando o mundo natural, com aquilo que você vê, com a amizade que você vê, com a mesa que você senta. Cuidado com a mesa que você está sentando. Cuidado quando você for pedir um aconselhamento para uma amiga e essa amiga te der um conselho que vai te levar a pensamentos esquisitos. Convites. Cuidado com os convites. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse bate-papo veio mesmo para trazer uma conscientização de que você não é o que você pensa. Você pode monitorar os seus pensamentos. Isso é gestão das emoções.
Então, vigie. Vigia, Faça varou. essa autoanálise. É difícil, mas a gente consegue. Vigiar e orar, Uhum. sem cessar. E falando em vigiar e orar, é isso mesmo. Se você está com dificuldade, Liane, eu não consigo, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, eu não consigo acalmar meu pensamento. Vocês estão falando aí, ó, eu já estou pensando em várias coisas. Já fui lá e voltei. Aliás, você está falando aí, eu já nem estava aqui. Normal. Você pode ter síndrome do pensamento acelerado. Mas também você pode ter uma hiperatividade por causa do padrão mental que hoje a internet nos impõe. Por isso nós vamos fazer um episódio não tão longo, para que você tenha tempo de parar e se escanear. E a proposta que a gente faz para você, não sendo repetitiva, é vigiai e orai. Peça ajuda a Deus. Liane, não falo com Deus faz tempo. E Deus não quer saber de mim, não. Eu me sinto tão indigna das coisas que eu tenho pensado. Eu tenho tido pensamentos de traição com meu marido. Eu tenho tido pensamentos de raiva e de ódio. Tenho vontade até de matar um. Ter crise. Slow down. Tá tudo bem. Se você tem esses pensamentos, nós estamos aqui para ajudar você. Vigia. Dá uma vigiada, porque eu não posso vigiar por você, nem Nietzsche, nem Rosiane. Mas a gente pode orar por você. A gente pode trazer um momentinho agora de autorreflexão, pedindo a ajuda de Deus. Talvez você fale isso mesmo pra gente, Liane. Deus, vocês não sabem de nada. Eu já larguei o negócio de Deus, eu me desviei, eu não quero saber de Deus. Afinal de contas, eu fiz tanta coisa errada, eu já pensei tanta coisa errada. Pensei e me comportei. Lembra disso que eu falei? Aquilo que eu penso reflete o meu comportamento. Liane, eu já estou lá no segundo passo, já comportei errado, tá tudo errado. Calma, você não chegou aqui nesse episódio à toa. Não foi uma coincidência, foi uma cristocência. Desculpa, Jesus, eu não estou usando seu nome em vão, mas é uma forma carinhosa de dizer para você que Deus te chamou nesse lugar, nesse momento. Você não chegou nesse episódio à toa. A gente pode orar por você? A gente pode levar você a um lugar onde o Espírito Santo de Deus vai tomar você, vai tomar sua mente, vai trazer a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É uma paz que o mundo está caótico do lado de fora. Mas aqui reina uma paz. Que os teus olhos naturais estão vendo o caos, mas os teus olhos espirituais estão vendo a paz. Então, primeiro momento, para que o Espírito Santo possa agir em você e sobre você, eu preciso que você ore comigo, caso você queira. Uma oração que vai salvar a sua mente. Porque todos aqueles que fazem essa oração recebem a salvação do Espírito, em primeiro lugar, e depois a salvação da alma continuamente. Então, se você quiser, vocês me permitem fazer essa oração? Claro. Querem complementar alguma coisa? Senhor. Então, ora assim, olha. Senhor, eu já pensei em muitas coisas erradas. Pode repetir comigo. Eu vou pausar, você repete. Senhor, eu já pensei em muitas coisas erradas. Coisas até que me envergonham. Mas a partir desse bate-papo com as minhas amigas, eu quero entregar todo o meu pensamento. Eu quero entregar pensamentos pecaminosos. Eu quero entregar pensamentos intrusivos. E eu quero voltar os meus pensamentos para o Senhor. Eu já estive com meus pensamentos em Ti, Senhor. Mas eu me afastei. Eu quero voltar. Toma conta dos meus pensamentos, Senhor. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu pensei e que eu sei que era errado. Porque eu já estive do seu lado. Eu quero voltar. Me recebe de volta, porque eu me arrependo. Eu quero voltar. E se você nunca foi uma cristã, se você nunca caminhou com Cristo, faça essa oração também. Senhor, eu quase não estou entendendo o que é caminhar com Jesus. Mas eu quero esse Jesus que elas estão falando. O Jesus que traz a paz que excede todo entendimento. O Jesus que dá o Espírito Santo. O Jesus que ajuda a desenvolver o fruto do Espírito que elas estão falando. Eu quero receber esse Jesus. Então eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e de todos os pensamentos que um dia me fizeram pecar contra mim, contra a minha família
e contra o Senhor. Me aceita, Jesus, pois eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador agora. Eu oro em nome de Jesus. E agora que você fez essa oração, voltando para o Senhor e recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe dar uma bênção pastoral. Vocês me permitem também? Pai, em nome de Jesus, recebe aquela que está, nesse momento, assistindo esse nosso bate-papo. Eu oro sobre o espírito de discernimento e revelação do pleno conhecimento do que é Cristo Jesus na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que você tenha pensamentos de paz e não de mal. Eu declaro o Espírito Santo sendo o seu melhor amigo. E eu declaro sobre sua vida, amigas de Deus, conhecendo o seu coração. Eu declaro você sentando em mesas que te tragam edificação na palavra, edificação mental, edificação espiritual. E eu declaro que nunca mais você vai ter pensamentos de pecado. E se você tiver pensamentos pecaminosos, o próprio Espírito vai te auxiliar, vai te ajudar em todas as coisas para que você tenha pensamentos santos e irrepreensíveis. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E aí, meninas, considerações finais? Que tempo maravilhoso. Que gostoso, né? E é bom que vai renovando isso também na gente. Né? Isso, Vai. com certeza. Eu tô saindo desse episódio feliz de saber que você tá aí com a gente. Mais aliviada. Ai, somos nós. Amém. Nós somos muito abençoadas. Mides, manda aqui uma mensagem então para elas final, talvez, não sei, abençoando elas, falando, sei lá, fala, fica à vontade. E aí, o que você quer Então, falar? é o que eu sempre faço comigo, né? É que vocês tenham pensamentos positivos, fazendo com que vocês gostem, elevando o seu astral, então influenciando na vida da sua casa, dos seus filhos, da sua família, que você seja admirado por todos eles e por quem vocês convivem. Essa é a minha mensagem. Uma mulher sendo referência no lar, né? Amém. E você, Rose? E eu termino pedindo que você abra Filipenses 4 e medite nessa palavra. Eu posso dar um pitaco aqui? Abre Filipenses 4, lê todo, mas para do 4 a 8. Pega essa mensagem. Você já tem a expressão por dentro agora, depois dessa oração. Segue esse conselho dela. É uma mulher que estuda a palavra, uma mulher que faz devocional todo dia, uma mulher que recebe na casa dela toda semana mulheres. Ela sabe o que ela está dizendo. E eu quero te pedir uma coisa que você comenta. Vai, se inscreva nessa parte da fala. Sim! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. Ativa o sininho para não perder nada. E compartilhe com os amigos. Você fala, dá um like. Dá um like, comenta. E eu falo, comenta. Fala se você gostou desse episódio. Se você tem uma mãe, que você vê que tem um pensamento intrusivo, tem síndrome do pensamento acelerado, que precisa ouvir esse conteúdo, num tempo de conteúdos tão rasos, superficiais, comenta aqui, a gente quer falar com você. E vou te pedir mais uma coisa. A gente tem uma página no Instagram. Nós, Podcast OFC, é a sigla de oficial. Vai lá, comenta lá, a gente está fazendo uns cortes para vocês. Segue a gente lá, comenta, a gente quer conhecer você. Não faz sentido nenhum a gente ficar falando aqui pro nada. A gente quer conhecer você. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. A gente se vê no próximo episódio, porque teremos muitos episódios maravilhosos. E não deixa de ser a nossa amiga virtual, porque não faz sentido nenhum. Tem, né? Tem. Não tem sentido nenhum a gente ficar falando aqui para você se você não tiver um relacionamento com a gente, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo episódio aqui do Nós Podcast.